Glória a Deus. Amém. Que bênção, que louvor lindo, né? Louvor que nos fala realmente da nossa realidade. É do que nós estamos vivendo e realmente do quanto nós dependemos de Deus, né? Do amor de Deus, né? Nós dependemos dessa ação de Deus a nosso favor, né? Nós que lutamos contra tantas coisas, até mesmo contra nós mesmos, né? Para tentarmos nos aperfeiçoar no caminho da salvação, né? Cujo tema é esse hoje, né? O tema da palavra hoje é o que posso fazer para obter a vida eterna. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos estar falando a respeito disso, mas eu queria agora que a nossa querida Vânia falasse quantas pessoas estão nos assistindo, né? E conversasse com a gente acerca disso agora. Jorge Victor. Aí, Jorge, hoje falou seu nome, viu? Lucas Silva, Maílson Souza, João Geraldo, Linginalva Silva, Diego Freitas, Emanuel Delmonte, Suzana Pereira, Cristina Delmonte, acabou de entrar também, está comentando aqui. Amém. Que Deus abençoe essas pessoas que já estão conosco, né? Que estão entrando, possivelmente estão convidando mais pessoas para participar, né? Quero dizer para vocês que estamos muito felizes, né? Continuar dizendo isso, né? Com que o número de visualizações que nós obtemos na live passada, né? Na live de domingo, foram 800 visualizações, então 900 visualizações, foi um número recorde histórico para nós, né? Nas nossas lives. E para nós só resta um sentimento de gratidão, né, por cada um de vocês que tem assistido, que tem divulgado nossos trabalhos, divulgado também a palavra do Senhor. Sinta-se aplaudido, né, sinta-se agradecido por que você está fazendo. Louva a Deus pela vida dessas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Escreva o nome de onde você está morando, para que possa ser falado, tá? Para que a gente possa também mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço, né, para todas as pessoas de Barra de São Pedro, todas as pessoas dos sítios vizinhos, né, do sítio Tatu, Tanque dos Bernardo, né, vários sítios aqui arredores, né, Oricuri, Trindade, que nos assiste também, São Paulo, né, comunidade de Osasco, né, Petrolina, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro também tem pessoas que muitas das vezes estão nos assistindo também, estão visualizando as lives, né? Pessoas que realmente têm nos ajudado a propagar a palavra de Deus. Seja bem-vindo nessa noite, que Deus toque no teu coração. Estamos aqui para tirar dúvidas, né? Estamos aqui para esclarecer questões acerca da palavra de Deus, e o tema dessa noite é um tema bastante importantíssimo, né? Falando de salvação. Primeiro porque é um tema muito, até mesmo polêmico, né? As pessoas se perguntam, como é que é a vida eterna? Como é que isso pode acontecer? As pessoas até indagam, outras pessoas não sabem, tem até a sua crença, sua religião, mas você, quando pergunta sobre salvação, as pessoas não conseguem compreender, né, se realmente estão inseridos ou não na salvação, né? Tem pessoas até mesmo que não conseguem explicar sobre isso, né? E tem dúvidas tremendas sobre a salvação. E nessa noite nós vamos falar sobre como obter, né, a salvação. Para isso nós vamos precisar de quê? Da palavra de Deus. Não temos como falar de salvação, não temos como falar da obra de salvação se não for através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o guia, né, das coisas espirituais de Deus. E salvação é algo importantíssimo para nós que se denominamos cristãos, né, e entendermos de fato o que deveremos fazer para obter a salvação. Tem muitas pessoas que não sabem, não compreendem e até mesmo ficam alheias sobre esse assunto a vida inteira. E é por isso que nessa noite nós queremos aprender um pouco, né? São diversos os assuntos, né, acerca disso, mas eu quero trazer aqui alguns assuntos que são importantíssimos para você compreender, para você entender o que é a vida eterna, como
você pode obter essa vida eterna, como você pode desfrutar dessa vida eterna aqui na Terra já, né, entendendo que realmente você obteve, né, de fato, essa vida eterna. Tem muitas pessoas que têm crenças em religiões e tudo, mas quando você pergunta assim, mas sobre a vida eterna, essa pessoa diz, eu não sei, eu não consigo, não posso confirmar, não posso afirmar. Outras dizem assim, que não sabem nada disso, né, que não sabem. Uma pergunta que é bem clara e notória é quando você pergunta assim para alguém, quando você morrer, você vai para onde? Aí a pessoa, ela fica assim, um pouco meio que espantada e diz assim, não sei, Deus é quem sabe. Mas na realidade, é nós que devemos saber, né? E a Bíblia vai nos dizer, nos ensinar, tá? Claramente, se nós estamos obtendo ou não estamos obtendo a salvação. E essa pergunta que não quer calar, ela foi feita também na Bíblia por um jovem, né? Que está aqui descrito no livro de Mateus, Mateus capítulo 19, abri em cima, Mateus 19, versículo de número 16 até o 22, eu vou contar uma história da Bíblia para você, para a gente poder adentrar nesse assunto mais profundamente. O versículo 16 do capítulo 19 diz assim, aproximou-se dele um jovem e lhes disse, mestre, que farei eu de bom para ter a vida eterna? Ele lhes respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. Ele lhes perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai, honra a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhes disse, tenho obedecido tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo estas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Quando nós analisamos esse texto, nós vemos que houve aqui uma indagação, que é uma pergunta que não quer calar, uma pergunta minha, sua, de qualquer outra pessoa, né, acerca disso. O que faço para herdar a vida eterna? E esse jovem, ele se dirigiu a Jesus para fazer essa pergunta, e não tinha uma pessoa mais certa para responder acerca desse termo, senão Jesus. E aquele jovem, ele se dirige a Jesus e ele faz essa pergunta, bom mestre, ele chama Jesus de bom. E Jesus, ele traz ali um panorama de entendimento para que ele compreendesse que de fato quem é bom. Jesus diz, bom, só há um só é bom. E bom é Deus. Bom é Deus. Porque quando se falando de salvação, não tem melhor do que Deus. É Deus que proporcionou essa salvação. Nós olhamos para isso quando eu estava pregando aí há alguns dias atrás, o amor de Deus, que está descrito lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu próprio Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a própria palavra está dizendo que é Deus, que proporciona a salvação. Então bom é Deus. Está perguntando acerca do que é bom? Bom é Deus. Porque Deus é quem proporciona a salvação para a nossa vida. E aquele jovem, ele pergunta a Jesus, que faço eu? O que poderei fazer? O que eu posso fazer, vamos dizer assim, para obter a vida eterna? E Jesus, ele olha para aquele jovem, e ele lhe proporciona a seguinte resposta, Segundo o que Jesus fala para ele, se ele tem observado os mandamentos. E nós, quando olhamos os mandamentos, nós vamos ver que no Antigo Testamento houve alguns mandamentos, que chamam os 10 mandamentos da lei de Israel, Certamente esse jovem deveria ser algum judeu, não sei,
Porque ele diz claramente, ele responde a Jesus que obedece esses mandamentos. Então, claramente, quem obedecia esses mandamentos antes de Jesus eram os judeus, né? E aí ele fala claramente aqui, Jesus expõe os mandamentos para ele, né? Para que ele compreenda, né? Se de fato ele está apto a entrar na vida eterna, né? A participar da vida eterna, a participar da salvação, né? Jesus fala para ele a seguinte palavra: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não fale falso testemunho, né? Honra o teu pai, honra a tua mãe, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então esses são os mandamentos, são alguns dos mandamentos da lei de Deus. Mas o que me chama a atenção é que aquele jovem, ele diz a Jesus, ele responde a Jesus: não, mas tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho feito. Então o que me falta então agora? Aquele jovem, ele indagou a Jesus porque ele queria saber se ainda faltava alguma coisa, né, para herdar a vida eterna. Talvez eu e você, né, já obedecemos alguns mandamentos, talvez nós temos uma vida não tão assim cheia de erros, né? Talvez nós fazemos o bem ao próximo, não andamos com mentira, né? Talvez nós temos honrado nosso pai e a nossa mãe, né? Talvez nós não temos adulterado, não temos feito essas coisas, né? E são algumas das coisas que não permitem nós. Essas palavras que Jesus falou aqui, esses mandamentos que Jesus citou aqui, são coisas que, não sendo praticadas, nos interrompem de herdar a vida eterna, né? Mas Jesus quis declarar claramente com esse contexto a esse jovem, quando ele diz: o que me falta então? Jesus demonstrou algo que estava profundo no coração daquele jovem. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Talvez você já tenha tido uma vida boa, honesta diante de Deus. Talvez você tenha dito a Deus: não, Senhor, mas eu tenho feito bem ao meu próximo, né? Eu tenho respeitado a minha mãe, o meu pai. Eu tenho sido um bom marido para minha esposa, né? Eu tenho sido um bom cidadão na comunidade. Eu tenho ajudado os pobres. Mas você está perguntando: o que me falta? O que me falta então? E é esse tipo de análise que eu quero que você faça hoje. Que você faça essa mesma pergunta para que ela obtenha tamanha resposta. Jesus olha para aquele jovem e Jesus viu que aquele jovem fazia tudo isso mesmo. Mas havia um sentimento no coração daquele jovem. Aquele jovem, ele tinha um sentimento de soberba, vamos dizer assim. Talvez aquele jovem, os olhos dele estavam fitos, né, no que ele tinha. Talvez era ganancioso. Talvez não estava faltando nenhum desses mandamentos que Jesus citou, mas no seu coração havia ganância. E é isso que Jesus quer perguntar, que é isso que a palavra quer nos ensinar, e é isso que eu quero trazer ao teu coração nessa noite. Você que já crê em Deus, você que já tem algum temor da palavra, talvez você tenha a sua religião, caminha nela já há muito tempo, desde que nasceu, foi batizado ali, né? Outros caminham na fé evangélica, né? Outros caminham na sua fé, expressadamente várias religiões que conduzem a essa pessoa a dizer que há uma vida eterna. Mas eu quero dizer nessa noite para você, eu quero perguntar para você nessa noite, é que você se faça essa pergunta diante de Deus: o que me falta para herdar a vida eterna? E é essa pergunta que o tema está nos ensinando. O que eu posso fazer para obter a vida eterna? A vida eterna não é necessariamente, vamos dizer assim, trazida ao nosso coração, a nós mesmos por Deus. Deus nos deu a oportunidade de sermos salvos, mas é nós que temos que decidir se queremos ou não participar dessa salvação. É por nossas ações, é por meio da nossa convicção, da nossa certeza, né? É por meio daquilo que nós estamos buscando em Deus, que nós entendemos que estamos sim inseridos nessa salvação. Então, não adianta nós estarmos ligados só apenas em meios princípios, em meias bases, mas nós devemos realmente ter uma busca profunda das Escrituras Sagradas, de uma vida diante de Deus, que agrade a Deus, que faça aquilo que Deus quer completamente em nossas vidas, para que nós possamos compreender que se nós estamos ou não inseridos
no reino de Deus. Porque tem tantas pessoas que já têm sua religião, pessoas que já fazem o bem, pessoas que fazem coisas extraordinárias aos homens, e outras pessoas que nem religião têm, mas também já fazem o bem, que você olha para aquela pessoa e diz assim, se essa pessoa morresse hoje, talvez estaria salvo pela bondade, pelas obras que essa pessoa já fez. E tudo isso haverá respostas bíblicas, né, claras e notórias para que você compreenda, né, de fato se é ou não é por isso. Né? Então esse jovem, ele tinha sim um caráter observador da lei de Israel, mas faltava ali no seu coração, né, alguma coisa. E Jesus, olhando para dentro daquele jovem, viu naquele jovem ganância, viu naquele jovem soberba. E Jesus queria que ele abandonasse tudo isso. Né? Talvez você não tenha tal pecado, talvez você não pratica prostituição, né, como está dizendo aqui, adultérios, talvez você não minta, talvez você nunca matou ninguém, mas talvez você tenha outra coisa que te impeça de obter a salvação dentro de você. E nós não podemos dizer que alguém está salvo, né, de forma que quem tem que entender se está inserido na salvação ou não é cada um de nós. É cada um de nós. Por observarmos, né, e por obedecermos tamanhas palavras, tamanhos estatutos. E aí onde eu quero trazer você a fazer uma autoanálise. Será se de fato porque eu estou em uma determinada religião, eu estou salvo? Eu estou inserido nessa salvação que foi proporcionada por Deus aos homens, como está descrito no livro de João, capítulo 3, 16. Eu posso estar inserido ou não? Quais são as minhas ações para isso? Então você vai aprender nessa noite acerca da palavra de Deus, o que você pode fazer de fato para de fato estar inserido nessa vida eterna, nessa salvação, tá? Então, não podemos responder essa pergunta senão usando a própria Bíblia. É a Bíblia que diz se nós estamos inseridos ou não na salvação que Deus proporcionou aos homens. Não é da nossa própria consciência. Não é eu dizer assim, eu estou salvo. É a Bíblia que vai me dizer, quando eu observo a Bíblia, a palavra de Deus, se eu estou inserido ou não. E o que mais interessante aqui, o que nos faz chamar a atenção, é que por muitas das vezes a gente parece achar-se que está inserido sim na salvação, quando nós olhamos que temos coisas e não conseguimos ver com nossos próprios olhos, que tem coisas que nos impedem de ser salvo, mas somente a palavra de Deus. Por isso que eu digo, uma boa observância da palavra de Deus, né? Realmente olhando ela, estudando ela, buscando ela, como foi pregado na live passada, a importância da Bíblia para a nossa vida, é que nós vamos compreender o que está nos impedindo de herdar a vida eterna. Tem tantas pessoas boas, tantas pessoas que fazem o bem, mas às vezes tem um coração amargo, tem um sentimento, não liberou perdão sobre alguém. Tudo isso está inserido. Jesus usou aqui alguns termos para aquele homem, porque talvez ele era um homem religioso. Talvez ele era uma pessoa religiosa. Então Jesus trouxe esse texto para ele, esse tema, de fazer com que ele vendesse as suas propriedades. Talvez Jesus disse, esse homem é bom. Realmente só o que está atrapalhando esse homem de ser salvo é essa ganância que ele tem. E aí Jesus insere aquele homem nesse contexto de vender todas as suas bens, os seus bens e dar aos pobres. E você vê notoriamente que aquele homem, ele não consegue fazer isso. Pelo contrário, ele sai triste, ele sai desmotivado, porque possuía grandes riquezas, porque possuía muitos bens. Talvez o que te impede de herdar a vida eterna é não conseguir abandonar alguma prática da tua vida que desagrade a Deus. Talvez é isso que está te fazendo triste. Talvez você ama mais essa coisa ou esse algo que você pratica ou faz ou deixa de fazer, né? E aí você se entristece muitas das vezes. Quantas pessoas não têm se entristecido porque não conseguem abandonar tais coisas?
quando deveriam abandonar. E aqui o que Jesus nos ensina é que, de fato, tem pessoas sim que aparentam estar inseridos na vida eterna. Mas quando for feita uma análise, né, que Deus fizer uma análise nessa pessoa pela palavra, ela vai observar muitos pontos da vida dela e vai ver que está faltando alguma coisa. Possivelmente, cada um de nós, a cada dia, devemos reconhecer, né, e buscar a palavra de Deus. O próprio Jesus disse, né, que o povo dele erra por falta de conhecimento. E o conhecimento é aonde? Na palavra. O povo de Deus fica... Muitas pessoas que realmente servem a Deus vão ficar de fora da salvação porque não observam atentamente a palavra. É a palavra que nos vai dizer. É a palavra que nos vai mostrar se nós estamos inseridos ou não. E a cada dia nós vamos lutar, como foi dito no louvor, contra nós mesmos, porque nós somos vilões. E lutar contra nós mesmos para nós abandonarmos algumas coisas que nos tirem, que não nos faça estar inserido nesse meio. E esse jovem aqui, a pergunta de Jesus, a resposta de Jesus quebrou ele. Ele realmente obedecia seu pai, a sua mãe, ele não adulterava, ele não roubava, ele não matava, ele não prostituía, ele amava o próximo, porque está dizendo aqui, amarás o teu próximo, ele amava o próximo, que é um dos mandamentos de Jesus. Mas faltava alguma coisa. Lhes faltava deixar de ser ganancioso e abandonar, tirar os olhos dele daquilo que ele tinha, né? Porque aquilo que ele tinha estava roubando o espaço de Deus no seu coração. Amém? Então, através desse texto, é que nós vamos entender o que é vida eterna, como eu posso obter a vida eterna, como eu posso buscar a vida eterna, como eu posso estar inserido na vida eterna. Amém? Há quem acredite que a salvação, né, vida eterna, salvação, vou fazer um conjunto dessas duas palavras e transformar uma na outra, porque uma significa a mesma coisa. Vida eterna e salvação é a mesma coisa, tá? E eu vou conotar aqui na palavra salvação, né? Há quem diga, quem acredite que a salvação é apenas ser liberto dos vícios, das drogas, das bebidas, etc. Mas a salvação que Cristo dá vai muito além disso. Ela é completa em todos os sentidos. Ela salva o homem, outra hora condenado por seus pecados contra o seu Criador. Então, o contexto de salvação, de vida eterna, não é só me libertar de um vício. Lá fulano estava bebendo e agora foi para a igreja, né, parou de beber. Aí as pessoas vão achar assim, agora está inserido na salvação. Será? Então salvação não é somente eu deixar um vício, uma prática. Esse cara não tinha esse vício da prostituição, ele não adulterava. E adulterar em todos os sentidos. Estou falando não é só adulterar de traição, adulterar mesmo. Né? Tem pessoas que adulteram com qualquer facilidade, até mesmo a conversa, né? Uma conversa adultera, não muda né? Então, de fato, o que eu quero demonstrar aqui é notório. É que, de fato, há algumas coisas que nos impedem de estar inserido na salvação. E ser liberto de drogas, de vícios, de bebidas, ou coisas concernentes, não nos quer dizer necessariamente que nós estamos salvos. Não quer dizer. Porque a salvação ela é completa. A salvação que Deus quer nos dar através de Jesus ela é completa. E ela salva o homem, outra hora, condenado pelos seus pecados contra o Criador. Ou seja, é de fato tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Aquilo que eu estou fazendo que desagrada a Deus pode me tirar da lista dos que estão inseridos na salvação. Mesmo eu estando dentro de uma igreja, como muitas pessoas acham que porque estão numa religião, né, serão salvos, ou por meio de alguma força cósmica, ou por meio de algum sacrifício humano, né, ou por meio de alguma obra humana. Tem pessoas que acham que dessa forma, fazendo bem a todo mundo, dividindo suas finanças e tal,
O que faltava para esse homem era isso. Mas há tantas outras coisas que nós podemos olhar, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós se sentimos incompletos, né? E a salvação ela é completa porque ela abrange todas as áreas da vida, né? E ela traz de volta, ela resgata de volta, ela salva o homem. Outra hora, né, é condenado, já estava em condenação, né, em pecado contra o Criador, que é Deus. Então, quando nós analisarmos o livro da vida, que é a palavra de Deus, nós vamos observar aonde estamos agindo e de que forma estamos agindo contra o Criador, contra aquele que nos criou. É dessa forma que a salvação está inserida em nossa vida, é quando nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Há quem seja salvo hoje, há quem se salve, né, daqui a meia hora, e há quem passe a vida inteira caminhando dentro, né, de uma religião e não conseguirá obter sua salvação. Por que eu digo isso? Porque para nós sermos salvos, nós devemos observar atentamente os mandamentos do Senhor. Não só são 10. O mandamento do Senhor é a Bíblia, é a palavra. De Gênesis a Apocalipse são os mandamentos de Deus para a nossa vida. Então, como é que a pessoa que não consultou esse livro, que não lê esse livro, pode dizer que está salvo? Compreender todos os ensinamentos de Deus em Jesus Cristo, para nós estarmos inseridos nessa salvação. O que é salvação? Salvação é a palavra salvação significa livrar, resgatar, sarar e libertar. Então a palavra salvação, ou vida eterna, né, como você queira dizer, está inserido nesse sentimento. A palavra salvação, o ato de salvar, de resgatar, de curar, de livrar, isso foi dado por Deus a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Nós estávamos condenados, né, já por causa dos nossos pecados de desobediência contra Deus, de não viver aquilo que Deus queria para a nossa vida, né? Estávamos condenados, mas através da obra resgatadora de Cristo, nossos pecados podem ser perdoados quando renunciados. E aí sim, nós vamos entender, né, que de fato estamos inseridos na salvação de Deus. É quando eu sei que eu tenho um pecado e eu rejeitei aquele pecado, abandonei aquilo, e agora sim eu estou inserido, inserido e resgatado por Deus. É cada dia quando ele se liberta e quando ele abandona coisas que ele já sabe, né, por causa da palavra, que a palavra vai dizer o que é pecado e o que não é pecado, o que é certo e o que não é certo, e aquela pessoa vai abandonando a cada dia, né, ela vai se esforçando, ela vai lutando a cada dia para abandonar, né, os seus pecados. Então o resgatador, a salvação, ela veio por meio de Cristo, a vida eterna ela veio por meio de Cristo, e só através da obra de Cristo, na obediência a Cristo e aos seus mandamentos, é que nós vamos ter certeza que nós estaremos inseridos na vida eterna. Aquele jovem não obedeceu Jesus. Quando Jesus disse, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. Então, realmente a gente percebeu que facilmente aquele homem perdeu a sua vida eterna. Talvez lá na frente ele se arrependeu, talvez ele entendeu isso, não sei, a Bíblia não vai contar. Mas se aquele homem, ele saiu triste e ele não fez o que Jesus disse, então de fato a ganância estava no coração dele, e ele morrendo ia morrer ganancioso, com um sentimento de ganância, ainda que ele tivesse observado a lei ou alguns mandamentos da lei, ele não estava verdadeiramente perfeito, como Jesus disse. Se queres ser perfeito, né, então vai e vende o que tu tem e dá aos pobres. Ou seja, porque só está te faltando isso. Talvez você está realmente caminhando bem na tua religião, mas te falta abandonar alguma coisa. Te falta deixar alguma coisa que realmente está te prendendo, está te amarrando, né? E a salvação, ela tem esse sentido, libertar, resgatar, sarar, né? E curar o homem. Então, nós estaremos inseridos na salvação quando esse sentimento, esse desejo de salvação estiver dentro da nossa vida.
né? Quando eu olhar para mim, olhar para as Escrituras e ver, né, que a cada dia eu tenho abandonado coisas que desagradavam a Deus. Então quem está me resgatando é a própria palavra. E a palavra é Cristo. O Evangelho é Cristo, né? Então quando eu vou observando na Bíblia, na palavra de Deus, alguma coisa que me pode deixar fora, então já vou lutando contra mim mesmo, né, meus sentimentos, para abandonar aquilo, porque aquilo pode me tirar, né, da lista dos inseridos que vão obter a vida eterna. A salvação é um dom de Deus ao homem, né? A palavra dom significa presente, tá? Então a salvação é um dom, é um presente que Deus nos deu através de quem? Do seu próprio Filho. E a palavra graça significa favor imerecido. E Deus está nos fazendo um favor. Nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos alcançar a vida eterna, nós não merecíamos por causa das nossas obras, mas Cristo abriu, né, um caminho, né, através do seu sacrifício, para que nós pudéssemos nos analisar e nos arrepender e seguir esse caminho. Não é dizer assim, eu vou ter uma postura, não. É seguir de fato esse caminho. É renunciar a nós mesmos. Renunciar aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, prazeres. E viver aquilo que Cristo quer para a nossa vida. É simples assim. E ao mesmo tempo complicado. Porque a gente luta contra isso. Nós temos sentimentos que nós queremos defender. Quando Deus não quer aquilo para nós. Então, o que de fato esse jovem fez foi resistir a algo que Deus pediu àquele homem. Tu quer ser salvo? Tu quer morar no céu? Tu quer ter uma vida eterna? Então, tudo isso que tu tem feito tem sido bom. Mas te falta uma coisa. Vende o que tu tem e dá aos pobres. Porque tu é ganancioso. E aquele homem não conseguiu fazer isso. Então, o manual da nossa salvação é a palavra de Deus. Então, a graça nos foi dada. Nós não merecíamos, né? Mas a graça de Deus, né? A palavra graça significa favor. Deus nos fez um favor, oferecendo o seu Filho, para que eu e você, através da crença nele, da obediência aos seus mandamentos, fôssemos salvos, tá? Então, aprenda que há esses dois sentimentos, né? O dom, que é um presente de Deus, e a graça, que é um favor. Veja o que diz a palavra de Deus. Estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tá vendo? É pela graça de Deus. É pela graça, é pelo favor imerecido. Tá entendendo? Então a própria Bíblia está nos dizendo claramente que nós estávamos mortos em nossos delitos, ou seja, em nossos pecados de desobediência, nos tinha tirado o direito de viver a vida eterna com Deus. Já nos tinha nos tirado o direito de estar com Deus na eternidade. Aí Deus nos fazendo um favor, quando nós não merecíamos esse favor, ofereceu o seu Filho para morrer em resgate de nós. Cabendo nós agora nos arrependermos daquilo que fazíamos contra Deus, contra o Criador, para podermos ser resgatados, curados, sarados e libertos, né, por Jesus. Então esse é que é o sentimento, né, de salvação. E é de graça, né? É de graça, é pela graça de Deus, tá? Em outra versão da Bíblia, vai dizer que nós estávamos mortos espiritualmente, ou espiritualmente mortos. Ou seja, a nossa vida espiritual estava morta para com Deus. Porque há dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. A morte física é quando o homem morre e volta ao pó da terra. A morte espiritual é quando o homem não consegue obter a salvação eterna e ele é morto e condenado pelos seus atos e vai sofrer num lugar de tormento eternamente. Então essa morte é a morte física, é a morte espiritual. E aqui o texto está dizendo que nós já estávamos mortos espiritual, né? Já estávamos mortos, estávamos distantes, longe de Deus, separados de Deus, por causa dos nossos pecados de desobediência contra Ele, né? Aí uma vez que a graça de Deus, né, e o favor de Deus, né, o dom de Deus, que é
o presente de Deus, que é a salvação, veio até nós, cabe nós agora nos autoavaliar e obedecer aos seus mandamentos. Por isso que a Bíblia é tão importante para mim e para você. Por isso que consultar a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né, procurar alguém ou alguém que tem conhecimento para te ensinar, para tirar suas dúvidas, é tão necessário. Não fique na dúvida, não fique no achômetro, não fique naquilo que o homem te diz. Não confie na palavra, busque conhecimento na palavra de Deus. É ela que nos guia para a vida eterna, tá? A salvação só pode ser obtida ou recebida através de Cristo. O único que pode nos salvar é Cristo. É por meio do sacrifício de Cristo que nós obtemos a salvação. Essa salvação, ela foi aberta para nós. Não quer dizer que nós estamos salvos ainda. Foi nos aberta uma porta. E essa porta foi Cristo. Aí esse Cristo diz, quer entrar, vamos dizer assim, e nós que decidimos se queremos ou não. É nós que decidimos. Tá? Ele não vai nos forçar a ser salvo. Cristo não força o homem a ser salvo. Não tem como. Então você tem que obedecer, crer, né? E entender que Ele é o único autor e consumador da nossa salvação. É Cristo. Somente Cristo. Cristo é a porta. Tá entendendo? Deus usou Cristo como porta para a nossa entrada nessa vida eterna. Então, a salvação não pode ser recebida através de outro, a não ser Cristo. Não pode ser recebida por meio de obras ou pessoas. Está entendendo aquilo que eu falei no começo? Não é porque fulano fez o bem, ajudou fulano, é uma pessoa boa na sociedade, que ele vai obter salvação, não. Se ele não entender que a salvação vem de Cristo, e ele ainda assim se dirigir a pessoas, a seres, ou a semideuses, ou a qualquer coisa deste mundo, e confiar nessas coisas, ainda ele não creu em Cristo, ainda ele não entendeu que Cristo é o autor e consumador da sua salvação. Então, veja o que diz as Escrituras são claras, né, quanto à salvação em Cristo. Só podemos ser salvos por meio de Cristo. Atos dos Apóstolos, Atos 4:12, diz assim, e não há salvação em outro nome, aqui na terra. Aqui na terra não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Cristo. Só Cristo pode nos salvar. Então, eu sou salvo porque fulano recorreu. Que é outra coisa que muitas religiões faz, é que alguém que é vivo pague um preço, ou faça ali um sacrifício, né, por aquela pessoa que morreu, para que aquela pessoa que morreu obtenha a vida eterna. Está totalmente errado. A Bíblia diz só há um que salva, é Cristo. E a obediência a Cristo. Não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, mas somente Cristo. Atos 4:12 diz isso claramente para nós. Tá? João capítulo 1, versículo 12 diz claramente, porque nós cremos nele, fomos feitos filhos de Deus. Então só podemos ser salvos quando nós cremos de fato em Cristo. E para nós crer em Cristo, nós temos que conhecer quem é Cristo. Tá? Para que a nossa salvação nos seja garantida, nós temos que conhecer de fato quem é que nos salva. Está entendendo? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu acredito em Cristo, mas atribuem favores, ou milagres, ou dons da sua vida a outros seres humanos, carnais, terrenos, que morreram, né, e nunca ressuscitaram, e que não tinham poder para salvar o homem. Né? Nem eu, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo, nem qualquer outro ser humano na face da terra, por mais que tenha conhecimento desse livro, pode te salvar. E você não deve reconhecer nenhum mérito em mim. Por exemplo, você está aí assistindo agora, você vê, cara, esse cara está tirando uma dúvida que eu tinha. Nossa, como esse cara está sendo usado para me ser salvo. Claramente, eu estou sendo usado por Deus para você estar sendo salvo. Mas a obra que está sendo efetuada na minha vida não é minha, é de Cristo. É Cristo que está dirigindo para você a Bíblia, a palavra de Deus, para você ser salvo. Por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Libertar é uma obra de resgatação da salvação. E é feita por Cristo, não é feita pelos homens. Eu não tenho poder. A minha igreja não tem poder. Somente a palavra de Deus em obediência e muita fé e certeza daquele que nos salvou e daquele que nos salva é que nós podemos estar inseridos na vida eterna. Veja o que diz João 14, verso 6. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, não há um meio do homem ir a Deus, senão por ele. Veja o que ele diz: e ninguém vai ao Pai, ou pode chegar ao Pai, se não for por mim. É Cristo a nossa salvação. É Jesus Cristo o nosso Salvador. Nós devemos recorrer a Cristo como Salvador. Nós devemos tributar toda a honra, toda a glória a Cristo. Porque se nós estamos inseridos na salvação é por causa da obra na cruz. Foi por causa do seu sacrifício que nós agora estamos, a porta foi aberta. Então a porta da salvação é Cristo. Não há outro meio que nós possamos recorrer a homens, a semideuses, a ninguém, a religiões, somente Cristo. Cristo é o único que salva. O próprio Pedro diz isso em Atos dos Apóstolos. Atos 4:12, acabei de falar, é o próprio apóstolo Pedro dizendo: e não há salvação em outro nome, embaixo da terra. Não há. O único nome que nos salva é Cristo. A única certeza da nossa salvação está em Cristo, né? Então não há outro meio do homem obter sua salvação senão entender que a sua salvação vem de Cristo, não pelas suas próprias obras, não pela sua crença naquilo que os homens fizeram ou pelos seus sacrifícios humanos, tá? Porque senão tem pessoas que dizem assim: não, cara, tem pessoas que você vai pregar o evangelho para eles e eles olham para você e dizem assim: não, eu não, eu faço isso, faço aquilo, eu ajudo fulano, eu ajudo Beltrano, eu não preciso ir para uma igreja ou obedecer um mandamento de um livro, porque eu faço aquilo que eu sei que vai me salvar. Então essa pessoa rejeita a Cristo e também rejeita o evangelho. Então ela se sente melhor do que o próprio evangelho. E a Bíblia diz que não é por nossas obras, para que nós não se vangloriem, para que nós não digamos assim: eu sou o autor da minha salvação. O autor da minha salvação é Cristo. É Cristo que me salva, pelo um favor imerecido, né? Pelo um dom que é um presente de Deus. Eu não merecia, eu não me esforcei, eu não fiz nada. Foi Ele que fez tudo, Ele abriu a porta, Ele me chamou. Só tinha uma coisa que eu tinha que fazer: abandonar, né, aquilo que desagradava a Deus. Foi o que esse homem não conseguiu fazer: abandonar algo que desagradava a Deus, tá? A salvação não pode ser recebida por meio de obras. Vamos falar disso. Alguém que tenta fazer alguma coisa, ou porque ajuda alguém, ou porque trabalha na igreja, ou porque faz isso, porque faz aquilo, aí acha que está salvo. A Bíblia não vai dizer isso claramente. A Bíblia diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Tá? Nós somos justificados pela fé. É pela fé em Deus, pela fé em Cristo, não pelas obras. Preste bem atenção nisso. Você tem que crer em Cristo, acreditar que é Cristo o autoconsumador da tua salvação. Por isso que o próprio Pedro diz: não há salvação em outro nome. Se eu não acreditar que é Cristo o autor da minha salvação, e se eu tentar colocar essa salvação em esforços humanos, ou em mim mesmo, ou por aquilo que eu faço, então Cristo não é o meu salvador, sou eu mesmo que me salvo. Já estou fora daquele, entendeu? Dessa lista de inseridos para a salvação. Quando eu acho que a minha salvação vem pela minha própria força, pela minha própria natureza, por aquilo que eu estou fazendo, eu já estou fora dos inscritos, daqueles que estão inseridos para ser salvo. A própria palavra diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Nós temos que crer. Nós temos que obedecer. Quem crê, obedece. É uma coisa que é notória. Eu creio que Deus existe, então obedeço seus mandamentos. Não adianta dizer que creio em Deus e não obedeceu os seus mandamentos. Quantas pessoas dizem que creem em Deus, mas não conhecem os seus estatutos, as suas normas? Como é que vai entender que o que Deus quer para ela? Então, de fato, eu tenho que conhecer,
esse livro, crer em Deus, mas conhecer a sua palavra. Porque na palavra de Deus é que eu vou entender o que Cristo quer de mim, tá? As obras, portanto, vêm como consequências. Não é agora, vamos entender. Nós fazemos o bem porque é consequência da salvação. Nós fazemos o bem porque nos foi feito um bem. Olha só, nós nem merecíamos ser salvos. Aí Deus nos fez um bem tão grande que esse bem deve ser retribuído com ações de graças, né? Fazendo bem ao próximo também. Mas isso não foi um esforço meu. A salvação não foi um esforço meu. Não foi porque eu fiz o bem que eu vou ser salvo. Algumas religiões ensinam que você tem que ser caridoso para ser salvo. Você tem que fazer isso como consequência da tua salvação. É o que Jesus disse para esse homem e ele não conseguiu fazer. Seja generoso. Tá? Todas as outras coisas você obedece. Agora vem de Deus pobres. Mas isso não quer dizer que é aqui que Jesus está dizendo que a tua salvação é porque você vai vender tudo que você tem e vai dar aos pobres. Era esse sentimento que estava no coração desse homem. E outros corações? Outros corações têm outros tipos de sentimento. Falta de perdoar pessoas. Falta de amor com o próximo. Né? Desonrar pai e mãe. Tantas coisas nesse mundo. Cobiça. São outras coisas que nos tiram desse rol, né, ou dessa lista de pessoas inseridas na salvação. E é por isso que nós temos que consultar esse livro para saber, por esse livro, aonde é que está a nossa falha. Aquele homem perguntou a Jesus. E eu tenho que perguntar a palavra de Deus, a Bíblia, que representa o próprio Cristo. Tá? É a própria Bíblia que representa o Cristo. É o Evangelho que diz as palavras de Cristo. E é nessas palavras que eu vou saber aonde é que eu estou em falta com Deus. Então, como é que eu vou o que eu posso fazer, né, para obter a vida eterna? É claramente analisar esse livro, tá? Então, as obras vêm como consequência da salvação. Faço o bem porque Deus me fez um bem quando eu não merecia. Então, também é meu dever fazer o bem àqueles que talvez não merecem. Mas a gente tem uma obrigação, né? Então, pronto. Então, é uma consequência. Não é porque eu vou fazer isso que eu vou ser salvo, não. É porque eu reconheço o que Cristo fez por mim. E então eu devo fazer também o bem ao próximo. Tá bom? O que é que a Bíblia diz? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente, é um dom de Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de obtê-la. Então, não é claramente, a própria Bíblia está nos dizendo que nós não podemos se vangloriar, porque não foi pelo nosso próprio esforço, foi um presente de Deus. Eu sou tão santo, mas eu sou tão santo, né, que eu estou salvo e você é tão pecador, mas tão pecador que está fora da salvação. Então, quer dizer que foi por causa de você, da tua santificação, que tu herdou a vida eterna. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que é pela minha fé, tá? E obediência naquele que me salvou. Em obedecer. E eu falar dessa forma, nesse contexto, eu não estou sendo orgulhoso? Então já estou quebrando o princípio. Porque eu não posso me orgulhar. Tá entendendo? Não é isso. Orgulho também é um sentimento que desagrada a Deus. Tá? É soberba. Então, preste bem atenção. A salvação, ela veio sem que nós merecêssemos. Veio por Cristo. E como obtemos? Obtemos pela fé. A fé em Deus, a fé em Cristo, nos faz conhecer as suas palavras. Conhecendo as suas palavras, tornamos-se obedientes a ela e caminhamos nos seus ensinamentos. E assim, temos a certeza de que estamos sendo inseridos nessa salvação. Tá? A salvação só pode ser obtida pela fé. Vamos concordar agora com a Bíblia. Tá? A salvação só pode ser obtida pela fé. Se você não crê em Cristo, não tem como você ser salvo. Tá? Você crê em outra, crê em ar, crê em templo, crê em igreja, crê em pedra, sua salvação só pode ser obtida em Cristo. E se você crê em Cristo, o obedece. É a consequência disso. Tá? A palavra diz aqui, ó, em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então a Bíblia está dizendo claramente, crê em Jesus. Se eu creio, eu já obedeço os seus mandamentos. Amém? É notoriamente que eu posso dizer também para você, né, que o próprio livro de Marcos, o próprio Jesus diz assim,
Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, propriamente, quem crê obedece, está inserido. Quem não crê não está inserido. E se não está inserido nesses que vão ser salvos ou nesses que vão obter a vida eterna, já estão condenados. Tá? Continuam vivendo fora e distante de Deus. Na desobediência. É através da fé que o pecador se volta para Deus. Quando eu creio em Jesus, observo aquilo que faço de errado, me volto para Deus em obediência para ser perdoado os meus pecados. Aquele homem perguntou acerca de como ser salvo. Jesus não deixou ele sem resposta. Jesus disse: vai e vende o que tu tem, dá aos pobres. Mas a falta de obediência a Deus, de não fazer aquilo que Deus queria, fez com que aquele homem ficasse fora, né, desse rol de pessoas que obteriam a salvação. E é isso que a gente deve obedecer, entender, compreender o que Deus quer que eu abandone. O que eu estou fazendo que talvez está desagradando a Deus? É se perguntar: será se tudo isso que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo hoje, está agradando a Deus? É isso que você deve perguntar. Porque a salvação ela pode ser manifestada a qualquer momento. Tá? Ninguém sabe o dia que vai morrer, por exemplo. Então é por isso que nós devemos nos esforçar em obediência e fé em Deus, para que possamos assim caminharmos, né, e sermos inseridos na sua salvação, ou na vida eterna, tá? A salvação só pode ser recebida pelo arrependimento. Então, pela fé, pelo arrependimento, tá bem? Lucas 13, versículo 3 diz assim: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não se arrependerdes, né, todos de igual modo morrerão. E essa morte que Jesus está falando aqui, esse perecereis, não é morte física, não é aquela morte que você morre e vai para o cemitério, é a morte espiritual, é a condenação. Morrereis aqui não é no sentido de morrer para o cemitério. Morrereis aqui é morrer espiritualmente. É quando eu não me arrependi, então eu estou fora dessa lista dos que serão salvos. Tá? Então, por isso é que eu devo me arrepender a cada dia dos meus maus caminhos, daquilo que desagrada a Deus. E como é que eu vou saber? E como é que eu vou me arrepender? É quando eu conheço nas Escrituras que o que eu estou fazendo está desagradando a Deus. Aí eu volto a viver a minha vida de acordo com as Escrituras. Aí eu me mostro arrependido. E aí sim eu já estou sabendo que por causa daquilo eu estou inserido na salvação. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Dessa forma, né? Como eu posso fazer para obter a salvação? Dessa forma, se autoanalisando, se autoexaminando, abandonando aquilo que não agrada a Deus, porque a Bíblia vai te dizer o que é que agrada a Deus e o que não é que agrada a Deus. Então, como é que eu pratico uma religião se eu não tenho conhecimento da Bíblia? Ou se eu pratico tal religião que não fala e não me ensina sobre a Bíblia? Então eu estou em grande apuro. Porque como é que eu vou ser guiado pela vontade humana? Se a própria Bíblia diz que a salvação vem pela fé em Jesus e obediência aos seus mandamentos. Então eu não posso confiar na Bíblia que está na mão de fulano. Eu tenho que confiar na Bíblia na minha mão para que eu possa lê-la juntamente e compreendê-la juntamente. Quem vai te dar a tua salvação é a tua fé em Deus e a obediência na palavra de Deus. Não é o pastor. Não é eu lendo a Bíblia para você. Tá? Eu estou aqui pregando a palavra de ensinamento. Você que deve agora se voltar para Deus, querer estudar a palavra, fazer um estudo bíblico, se autoavaliar e compreender se você está, se o que você está fazendo agrada ou não agrada o Criador. Então o homem tem que se arrepender. O próprio Jesus disse, né? Se não vos arrependeres, todos, ele está falando, não é só A ou B, é todos nós. Tanto eu como pastor, que também peco, viu? Que também erro, que em alguns momentos estou fora dessa lista de salvação, mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu vejo que estou errado, e a Bíblia me corrige pela palavra, eu me arrependo, me volto a Deus e abandono aquilo que desagrada ao Senhor. Tá? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, eu sou casado.
algum momento eu vou estar com rixa com a minha esposa, né? Sentimento ali, houve alguma divergência, estou endurecido com minha esposa, chateado com alguma coisa que ela fez, e aí eu fico dias e dias e dias sem falar com a minha esposa. O que é que a Bíblia me diz? A Bíblia vai me dizer que eu devo, o próprio apóstolo Paulo diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Que eu não posso ficar com raiva de alguém o dia todo, né? Ou o tempo todo. Pelo contrário, eu devo me arrepender ou me reconciliar com esse alguém, ou seja, com a minha esposa, se eu estou chateado com ela, porque eu vou dormir. E se eu morrer ali, sem ter me arrependido, sem ter pedido perdão, talvez a minha esposa, ou isso durante o dia, eu vou viajar, ir para um canto brigado com alguém, chateado com alguém, e acontece um acidente e eu não tive tempo de me arrepender. Então tudo isso eu devo me avaliar, fazer jus da palavra de Deus, abandonar esses maus caminhos, me arrependendo para que eu obtenha a vida eterna. E a vida eterna pode ser manifestada para mim a qualquer momento, porque eu não sei o dia que eu vou morrer, tá? Então, morrendo, obedecendo os estatutos de Deus, os mandamentos de Jesus, eu estou inserido na vida eterna e não precisa ninguém fazer mais nada, porque eu tenho convicção e certeza da minha salvação, tá? Então, você é quem deve realmente buscar conhecimento na palavra de Deus, para entender se você está inserido ou não na salvação eterna. Os resultados da salvação na vida humana. Olha para você ver. Você vai entender agora. Mudança de natureza é quando eu sei que eu não tenho mais aquela natureza que eu tinha antes, tá? Desejos, sentimentos, prazeres que eram contrários à vontade de Deus, né? A minha natureza mudou, a minha natureza agora é uma natureza limpa, né? Não é uma natureza pecaminosa que tem desejos de fazer o mal, de fazer coisas, de vingança, mas é uma natureza santa, que perdoa pessoas, que consegue abraçar o ser humano, que consegue olhar para o homem com amor, com ternura no coração. Então, de fato, eu vou entender se de fato eu estou inserido ou não na vida eterna, porque a primeira coisa que vai mudar, os sentimentos que vai mudar é a minha natureza, tá? Obediência e devoção a Cristo é quando eu realmente estou entendendo que eu estou caminhando, né, com fé nele e obedecendo a ele em todos os seus princípios. E quando errar, voltar atrás, tá? É isso, eu vou entender que eu estou inserido sim na salvação quando eu estiver fazendo isso, tá? Dependência total de Cristo. Eu dependo dele para tudo. Para tudo. Minha vida é ele, tá? É como o apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É quando eu faço tudo o que ele quer. E quando eu não faço o que eu desejo. É quando eu analiso e faço somente o que ele quer. Tomo decisões pautadas naquilo que ele me ensinou. É uma palavra de Deus. Tá? Então, é dependência total de Cristo. Não viver mais na prática do pecado. É de fato abandonar. É deixar para trás aquilo que desagradava o Criador. Tá? Então, esses são os resultados da vida eterna, ou da salvação na vida humana. As bênçãos da salvação na vida humana. Condição de filhos de Cristo, tá? Co-herdeiros com ele da salvação, tá? Essa é a consequência, é a minha bênção, quando eu obedeço tudo isso, né? É que eu vou entender que a minha bênção é ter condição de filhos de Cristo, habitação do Espírito Santo, porque sendo que eu estou obedecendo, caminhando e seguindo suas normas, eu vou ser templo e morada do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus vai agir dentro de mim, e vida eterna, tá? E vida eterna com Deus. São os sentimentos que eu tenho na minha vida, né? E de certeza de que eu obtive a salvação, é quando eu estiver vivendo tudo isso que foi falado aqui. Então, penere as tuas ações, penere a tua vida, analise os teus caminhos, busque respostas na palavra de Deus, tá? Tente se avaliar as suas ações, para não fazer o que esse homem fez, mesmo perguntando como ele poderia obter, e sendo ensinado não fez. Tem tantas pessoas que estão dentro de igrejas hoje, né? Seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele espírita, seja ele maçom,
que estão dentro, né, mas não estão vivendo dentro dos padrões da palavra. Né, não estão obedecendo de acordo com o que a palavra está falando. Então, isso não quer dizer que essa pessoa está salva. Não é uma denominação, não é um grupo religioso que vai dizer que ele está salvo. Esse homem, praticamente, ele era um judeu, ou um fariseu, não sei, mas ele não quis fazer aquilo que Jesus mandou. Então, de uma forma ou de outra, você que tem que saber. Eu estou talvez dentro da igreja, será que eu estou fazendo o que o Senhor está me mandando? É essa a pergunta. E é isso que eu me pergunto todo dia. E quando eu tenho dúvida, eu vou ler a Bíblia, e a Bíblia vai me dizer onde é que eu estou errando. A palavra de Deus vai me dizer. As escrituras sagradas vão me dizer. E aí eu faço examinação das minhas ações, para que eu possa entender que eu estou inserido naqueles que vão ser salvos. Ou realmente ter obtido a vida eterna. Amém? Quer dizer para você que enquanto vivendo na esperança, você hoje tem direito de analisar, tem direito de procurar conhecimento. Talvez você diz assim, mas como é que eu vou ler a Bíblia? A Bíblia é um livro difícil de compreender. Procura um pastor, procura uma igreja, procura alguém que tenha conhecimento. Faça um estudo. As igrejas evangélicas fazem estudo bíblico diretamente. Tá? Procura aí. Tente ter conhecimento da palavra de Deus. E você vai ver, tá? Que de fato, quando você fizer essas avaliações da sua vida, você vai estar inserido na vida eterna. Eu quero só apenas fechar com uma coisa. Não fique parado. Não fique esperando. Uma vida sem Deus é uma vida de calamidade. Não demore muito. Não faça como eu ouvi hoje. Eu vou dar esse testemunho. É a história de um jovem que estava conversando comigo. Que ele estava falando sobre a vida eterna para um jovem. E ele disse assim, cara, quando você vai se voltar para Deus e obedecer os seus mandamentos? E aquele jovem, olhando para ele, disse assim, cara, eu sei que a Bíblia, eu sei que as escrituras estão certas, e que Deus quer que eu mude. Deus quer que eu siga o caminho que Ele quer para a minha vida. Eu conheço isso. O cara tinha conhecimento das escrituras, era como esse jovem. Mas ele disse assim, eu estou tão novo, eu queria viver minha vida, sabe? Eu quero viver mais um pouco, curtir mais um pouco, porque eu sou novo. E talvez lá na frente, eu já conhecendo a Bíblia, conhecendo o que Deus quer para mim, eu me volto para Deus e pronto, eu quero morrer na igreja. Ele diz isso, né? Talvez era religioso. Eu quero morrer na igreja. O meu desejo é morrer na igreja, porque eu conheço a verdade, né? Mas eu queria curtir minha vida. Bem, poucos dias depois, aquele jovem, bebendo, mais um colega, se dirigiu para uma cidade próxima aqui. E na descida eles barroaram num jumento, né? E quando caíram, viu uma carreta por detrás e o destruiu, tirando a sua vida. Esse jovem não teve tempo. Aquilo que aquele jovem queria, não obteve. Talvez Deus estava usando aquele jovem, o outro jovem, para tentar alertá-lo de que ele deveria se voltar rapidamente. E é isso que Deus está falando para você. O que você pode fazer? Volta rapidamente a viver dentro dos padrões de Deus. Não espere muito tempo. Você não sabe até que dia você vai viver. E a vida eterna, ela tem que realmente ser garimpada aqui na terra, enquanto nós temos essa vida física. É aqui que nós devemos viver. É aqui que nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor, para um dia, quando nós partirmos daqui, obtermos também a salvação. Aquele jovem, né, talvez naquele momento, alcoolizado, não se lembrou de se arrepender. Não deu tempo. E você? Não espere. Se volte para Deus. Se volte para a sua palavra. Reconheça Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Oh Deus, obrigado por a tua palavra na live passada chegar a 900 pessoas. Oh Deus, se for da tua vontade que chegue a mais 900 pessoas, mas que chegue somente àqueles que o Senhor realmente quer tocar, quer falar. Que teu Espírito possa, Deus, agora convencer as pessoas que escutam essa live, vão escutar agora esse vídeo rodando na internet, que as pessoas possam ter força. Lhe dê força agora, talvez essa pessoa não tenha força
Talvez essa pessoa está tão desanimada, talvez essa pessoa quer viver mais, talvez essa pessoa quer curtir mais a vida, é tão novo. Ah, mas eu quero curtir, eu quero beber, eu quero conhecer coisas também da vida, né? Eu estou tão novo para me entregar a Jesus. Ó Deus, mostra essa pessoa que o tempo é agora, a oportunidade é agora. Que essa palavra está falando com ele, para que ele mude de vida. Porque o dia de amanhã te pertence, não pertence a nós. Aquele jovem achou que ia viver muito, ó Deus, com poucos dias. Acabou a sua vida. Essa pessoa talvez que está anos e anos dentro da igreja e não consegue liberar perdão sobre alguém que pecou contra ela. Talvez essa pessoa que faz tanto bem na comunidade, ajuda as pessoas. Talvez ele faz tantas coisas que a comunidade diz, não tem como esse homem se perder, não tem como esse homem não ser salvo. Mas dentro de casa, ele é contra a mulher, ele é rebelde com os filhos. Talvez, ó Deus, ele é perverso, ó Deus, com seus próprios filhos, com a sua própria esposa. Talvez na sociedade o mundo veja ele de forma tão perfeita, mas o Senhor que tem todos os olhos conhece que ele está precisando deixar, abandonar algumas práticas da sua vida. Mostra essas pessoas agora, aonde ele está errado. Faça essa pessoa se voltar para o Senhor e manifesta, Deus, a tua salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Quer falar quantas pessoas estão nos assistindo agora? Esteilde Rezende entrou na live, Carlos Damião. Amém. Ricardo J. Santana, Vanessa Rocha, meu irmão. Eita, Vanessa, Deus abençoe, viu? A Vânia Delmontes e o Wesley Martins. Amém. E Milton Lopes, acabou de vir Milton Lopes. Gente, que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Divulga, tá? Publica, compartilha. Deixa o teu comentário. Você está nos ajudando. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite. E paz seja sobre a tua vida.